Começamos por solicitar uma reunião com um representante da grande loja, para avaliar as condições e autorizar o funcionamento de um corpo subordinado em São José dos Campos. Essa reunião aconteceu no dia 25 de agosto de 1974 no prédio da Escola Técnica Professor Everardo Passos, que aparece no vídeo, e cuja fachada continua igual. Para isso a grande loja incumbiu o frater Charles Vega Paruquer, então grande conselheiro. Como o frater Paruquer tinha um outro compromisso na cidade de Mogi das Cruzes, com a mesma finalidade, enviou o então monitor regional o frater João Polovanik, que conduziu a reunião e recomendou a aprovação da nossa solicitação. A criação de um Pronaus em nossa cidade. Antecipando-se a esse evento, em 3 de agosto de 1974, o frater Dr. Benedito Marcondes cedeu uma edícula em seu escritório, para após a aprovação da grande loja, iniciar os trabalhos ritualísticos de Pronaus. Nossa primeira parada é na Rua Vilaça 335, onde os membros organizadores, mesmo não sendo profissionais marceneiros, começaram a construir os móveis como bancos, atril, shekinah e outros necessários para o ritual. Num sábado, dia 28 de setembro de 1974 às 16h30, tivemos o primeiro ritual Rosa Cruz em São José dos Campos. A imagem projetada é do imóvel onde foi um dia nosso Pronaus e é hoje uma loja de produtos para festas. Vencido o prazo para uso do imóvel na Rua Vilaça, precisamos encontrar um outro local para dar continuidade aos nossos trabalhos. Em busca de um outro local para fazermos o nosso templo, conseguimos provisoriamente uma edícula aqui na Travessa Rio de Janeiro número 46, onde ficamos por 3 meses aproximadamente. Dali mudamos para um imóvel maior onde poderíamos dar um pouco mais de conforto aos nossos fratres e sorores. Desta vez para uma casa de frente, onde permanecemos até que o imóvel começou a ficar pequeno face ao número de membros que ali compareciam. Conseguimos então alugar um imóvel na Rua Siqueira Campos 211, primeiro andar. Mais uma vez fratres e sorores reuniram-se. Desta vez trabalhando como pedreiro erguendo parede para criar o templo, e marceneiros construindo mais móveis. Foi um grande aprendizado. Aqui, passado um pouco de tempo, solicitamos a elevação a capítulo que foi autorizado e sagrado pela grande mestre da época Soror Maria Moura. Neste prédio instituímos as revisões de grau, hoje chamado de Fórum de Graus. Criamos vários cursos, dentre eles, Criação Mental, que foi ministrado pela Soror Madureira Ramos. Mantínhamos plantão de secretaria todos os dias exceto quinta-feira, que era o dia de estudo no Sanctum. Vencido o prazo, era novamente hora de mudarmos. Essa tarefa ficou a cargo do frater Rubem Marinho, que mudou então o nosso templo da Rua Siqueira Campos para a Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, Vila Diana. Hoje esse local é o estacionamento da farmácia Droga Rai em frente ao Parque Santos Dumont. Mais uma vez, sem medir esforços, os fratres e sorores colocaram uma mão na massa para adequar uma residência a um templo, de capítulo Rosa Cruz. A penúltima mudança ficou a cargo do frater Antônio, em memória. Juntamente com o frater Claudemir, que era na época mestre auxiliar. Da Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes fomos para a Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite. Hoje esse imóvel é uma borracharia e, como já estava ficando de costume, os fratres e sorores fizeram a transformação de uma oficina mecânica para templo de um capítulo Rosa Cruz. Dali mudamos para o atual endereço, a Rua Ipanema número 200, no Jardim Satélite. Aqui uma vez mais, os Rosa Cruzes se empenharam na construção de um templo em uma sede própria. Juntos, trabalhando com o mesmo objetivo, conseguiram erguer este templo. Não há dúvidas de que sempre que for preciso, fratres e sorores arregaçarão as mangas para uma nova missão. Aqui está a realização de um sonho, resultado de muita visualização, muita dedicação,
muita persistência e da certeza do poder da criação mental. Hoje desfrutamos de um local confortável, mas que sempre estará dependente da nossa harmonia e do nosso trabalho para que a luz nunca se apague. Faço parte da ordem já há bem tempo, pois entrei na ordem em 62. Na cidade onde fui nascido, de Capela Nova, Minas Gerais. E depois vim cair na Grande São Paulo, onde pela primeira vez tive a oportunidade de conhecer um templo da ordem, da loja dentro de São Paulo. E daí, tempo depois, eu vim para residenciar em São José dos Campos, onde estou até hoje. Em São José dos Campos, continuando com os estudos da ordem, não tinha nenhum contato com o membro da ordem aqui em São José. Mas fui solicitado pela grande loja um convite até de fazer parte ou fundar um grupo da ordem em São José dos Campos. Entrei para a ordem com 24 anos. Pois é, aí eu chegando em São José, vindo de Guaratinguetá, que eu fiz a escola de sargento da aeronáutica em Guaratinguetá, fui designado aqui para o CTA em São José dos Campos, e aqui eu conheci um pesquisador do INPE chamado Ícaro da Silva. E o Ícaro que começou esse movimento de procurar os fratres, as sorores. Aí conhecemos o Ciro Pacheco, a Madureira Ramos e outros que foram chegando, José de Assis Paiva, que está conosco até hoje, graças a Deus. Acho que em 74, por aí, o pessoal se reuniu para começar então a dar origem ao organismo filial de São José. E aí nós descobrimos, juntamos um grupo, aí veio Valdaci, veio o Tião Moisés. Tião Moisés, que hoje está no capítulo Mogi das Cruzes. Então veio o Correia, veio o Tadeu. O Tadeu hoje deve estar se frequentando, está na grande loja em Curitiba, que está morando lá. E fomos juntamos um grupo aí de uns 15, começamos a trabalhar isso. E aí, como entramos em contato com a grande loja mandou para a gente uma listagem com todos os membros da nossa região. Cito o nome de um frate que trabalhou muito para a ordem nessa época. Frate Ciro, hoje não mora mais aqui, mora em Minas. Ele é um desconhecedor da raiz da ordem de São José dos Campos. E junto ao trabalho do frater Ciro, mais outros fratres que não lembro o nome deles hoje, no presente, nós tivemos o apoio da loja São Paulo, que nos deu cobertura para a primeira reunião do corpo de início de um pronal em São José dos Campos pela primeira vez. A gente batalhou muitas coisas, né? Corremos atrás de muita coisa, a gente começou com muita dificuldade, até porque nós éramos um grupo de gente simples, pobres. Era tudo com muita dificuldade, e estudando, e roubando de nós mesmos tempo para estudar nossas monografias, nos intervalos do nosso trabalho. Mas a história da doação do templo, os fratres estavam reunidos num restaurante, né? E o prefeito também estava nesse restaurante. Os fratres estavam reunidos com a Sora Maria Moura, nossa primeira grande mestre. Estava reunido, almoçando, porque ela veio fazer sagrar o templo, acho que veio sagrar o templo da Siqueira Campos. E o prefeito também estava almoçando nesse restaurante e era o aniversário dele. Começaram a cantar os parabéns para o prefeito e os membros da Ordem Rosa Cruz também continuaram cantando, ajudando a fazer aquela festa. O moço que o frater se referiu, na verdade, era a comemoração da elevação do pronal da capítulo. E ela veio aqui para fazer a sagração do templo, Maria Moura. Maria Moura veio para instalar o primeiro mestre do capítulo e instalar o capítulo, porque nós éramos um pronal. E a grande mestre veio
com todo o staff, aí veio o Paruque, veio o Polovanik, veio a turma toda, e ali tinha sido a fundação do capítulo. E aí logo depois foi feita a doação pela prefeitura Cumpriu a palavra, né? Cumpriu a palavra, foi feito e começamos então a pensar na construção. Eu me lembro que quando a gente estava na Siqueira Campos, naquele... Ali já era um palácio, né? E a gente pensava nisso aqui, e às vezes eu pensava, nós somos loucos, porque a gente não tem dinheiro mal para pagar. Pagar esse aluguelzinho mesmo. Como é que eu estou pensando nisso? Isso foi uma grande decisão que eu tive na minha vida, sabe? Porque aconteceu. E aconteceu da maneira mais linda que eu vi, porque todo mundo que mentalizou não estava aqui. Se não ia ficar vaidoso. Né? A coisa se concretizou. Na inauguração eu não estava lá. Todo final de convocação a gente visualizava. Ou seja, os pensamentos são coisas, as mentalizações, as visualizações que nós fizemos nas convocações ritualísticas e os membros faziam, a gente pedia para que os membros visualizassem a construção do nosso templo, se concretizou. Quem construiu mentalmente não estava lá. Isso é uma coisa maravilhosa, eu acho. Então, quando o São Antônio construiu na gestão desse templo improvisado na Andômeda, né, paralelamente ele deu um grande gás em retomar a construção desse templo aqui, né? E começou de uma forma assim também para mim muito emocionante, porque acho que tem fotos aí do período em que na construção era tijolo baiano à vista, né? Era tudo bem singelo, né? Conseguiu-se terminar o templo uma versão bem básica, o piso era chão batido, as paredes do templo nem eram pintadas, era o tijolo baiano ali à mostra, e quem sagrou o templo foi o grande mestre Charles, né? E eu acho que continuará sendo importante na minha vida. Eu mudei bastante, eu aprendi bastante e eu me sinto muito bem dentro da ordem. E se eu pudesse deixar uma mensagem para os fráteres e para os sorores que estão começando na ordem, é uma mensagem muito simples. Estudem e pratiquem os exercícios que a ordem dá. Leia e deixe o seu conhecimento intelectual acrescido, mas pratique os exercícios para você crescer interiormente. E seja fiel à ordem, assim como a ordem tem sido fiel a gente. A ordem mudou completamente a minha vida. Totalmente a minha vida. Eu não sei como eu seria se não fosse a ordem ter influenciado em todos os aspectos da minha vida. Eu me sentia realmente conectado a uma egrégora em particular, que era a lei cósmica se cumpre. Quer dizer, acredite, o cósmico é justo, é amoroso, e foi tudo isso que eu senti. Então, eu diria que a base Rosa Cruz é que me sustentou e trouxe até agora. Nós somos luzes, né? Cada membro tem a sua luz, que ao se reunir e trabalhar harmoniosamente, gera uma luz maior, né? Então, sozinhos somos menores e juntos somos maiores. É porque o processo é de a gente se transformar, né? E se a gente não tiver num ponto bom, qualquer coisa, nada funciona, e se a gente tiver num ponto bom, qualquer dificuldade é transmutada. Então, 49 anos de rosacrucianismo, de estudo, de busca. Eu posso garantir a vocês, o que não funciona é a gente.
o ensinamento é perfeito. Às vezes nós somos instrumentos frágeis, falhos, para a execução daquela lei, daquele princípio. A finalidade é o resultado. É ver que o mundo melhorou. Ótimo. Que a minha meditação, de alguma maneira, contribuiu para melhorar alguma coisa em alguém ou em algum lugar. Ótimo. Não precisamos estampar isso. Basta sabermos que conseguimos. Então nós temos muita coisa. A ordem realmente funciona. Só que ela é silenciosa. Ela não vive do confete. Aliás, o confete a destrói. O grande Vitória Rosa Cruz é o resultado na alma das pessoas. É ver que a pessoa se tornou melhor, que se tornou mais construtiva espiritualmente, que nossos ensinamentos de alguma maneira tenha contribuído para a melhoria da vida pessoal e coletiva das pessoas. Essa é a grande Vitória Rosa Cruz. Fratres sorores, convidados e convidadas, amigos e amigas da Ordem Rosa Cruz. Eu sou Maria Alzira e durante o ano Rosa Cruz 3377 estou responsável pela gestão do capítulo Rosa Cruz São José dos Campos e juntamente com essas maravilhosas equipes administrativa, ritualística e essas fantásticas comissões, quero expressar a minha gratidão ao Deus do meu coração por no dia de hoje poder celebrar um momento de agradecimento pelos 50 anos de capítulo São José dos Campos, que começou com um pequeno pronaus em 1974 e foi elevado à condição de capítulo que nos encontramos hoje. Assistimos a um vídeo que nos mostra muito resumidamente uma trajetória dos nossos últimos 50 anos. Observem que, além das imagens, o vídeo nos revela dificuldades, mas também a confiança de que a lei cósmica se cumpre. Fratres e sorores das mais diversas profissões se empenharam em construir de forma artesanal a movelaria necessária para o início dos nossos trabalhos que buscam ajudar a restauração da luz do mundo. Ao longo desses 50 anos, as equipes se revezaram. As pessoas que iniciaram esse trabalho não foram as mesmas que concluíram, mas sempre com a mesma garra, confiança de verdadeiros Rosa Cruzes. Mesmo que muitos deles sequer se conheceram, deram prosseguimento a um trabalho cuja origem estava no cósmico. Sem menor risco de errar, eu afirmo, este é o espírito Rosa Cruz, na busca da restauração da luz do mundo. Nosso vídeo terminou, mas a nossa história continua e os protagonistas dos próximos episódios seremos todos nós. Certamente, nos próximos 50 anos, seremos lembrados não com elogio pelo trabalho realizado, mas como exemplo do que é preciso fazer para que a luz não se apague. Desejo que todos tenham um dia harmonioso e fraterno durante as nossas celebrações. Muito obrigada. Paz profunda.